Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto super importante, muito pedido, que é a fertilidade, especificamente a fertilidade da mulher acima dos 35 anos. E para falar sobre isso, eu convidei uma especialista, que é a doutora Ekaterine. A Ekaterine foi aluna da transformação em ginecologia natural para médicas e eu tenho convidado, né, algumas dessas mulheres incríveis que passaram por essa formação comigo para conhecer vocês, para vocês conhecerem, porque tem realmente para vocês verem o nível, né, da mulherada super consciente e que está em tantas áreas diferentes da medicina e da ginecologia. E aí, Caterine já entrou aqui, vou chamar ela. Entra, sejam bem-vindas, obrigada pela presença de vocês. A gente está aqui com algumas perguntas. Olá, Oi, amada! Eu vou escrever aqui, vou fixar aqui o tema da live para a gente começar a conversar. tudo bem? Tudo bom, meu amor? Obrigada por você ter Saudade. vindo. Eu Como que você... agradeço. Agradeço muito pelo convite. Obrigada. Ai, você tá linda como sempre. E Caterine é um belo exemplo de como a ginecologia natural não tem um padrão estereotipado da Ribô, da Saião, né? E Caterine é ótima, porque quando ela chegou lá no curso, chegou toda trabalhada na bota, na maquiagem. E é isso aí, a ginecologia natural é para todas as mulheres. É bem importante a gente desfazer essa crença, né, que não tem nada a ver. Ela é para todas as mulheres e também para todos os perfis de profissionais. E Então, todas as áreas da ginecologia, né? Então a gente consegue exatamente, aplicar em tudo. maravilhoso. Eu quero que você fale exatamente sobre isso, porque a Caterine é ginecologista, ela é de São Paulo e ela trabalha com infertilidade, né? E essa área da infertilidade, da fertilização assistida, é uma área bem técnica, bem científica, né? Com muitos procedimentos, né? Inclusive também com o uso de hormônios, né? Porque é necessário, né? E é bem legal a gente ver uma médica assim aplicando a ginecologia natural. Então eu quero que você se apresente e fale um pouco sobre isso, né? Bom, inicialmente, prazer para todo mundo que está aí. Eu sou Ekaterine, ginecologista, sou daqui de São Paulo. A ginecologia natural, para mim, ela é um novo olhar, né, da medicina e do cuidado com as mulheres. E se você consegue aplicar isso, né, em todas as áreas, né, desse tratamento completo e integral para a mulher, é lógico que a fertilidade, a reprodução assistida, ela é sim um tratamento pautado em hormônios, ela é sim um tratamento muito técnico, mas a gente não pode deixar de lado toda essa visão integral do cuidado da mulher. E com o curso de ginecologia, né, eu participei aí de 2 retiros, né, de 2 transformações, fui da terceira turma e depois eu fiz o aprimoramento. Isso me fortaleceu muito, né? E depois que a gente tem contato, né, com essa nova abordagem, né, com essa nova medicina, é praticamente impossível desatrelar, né, e mudar aí a maneira de enxergar a ginecologia. E se você vê, né, que a gente está tratando a fertilidade nada mais é do que a potência máxima, né, dessa manifestação aí, desse útero sagrado, desse útero fértil. E se você tentar entender que essa energia, de certa forma, está bloqueada, né, esse processo não está acontecendo, a gente tem que abordar de uma maneira um pouquinho mais ampla, né? Tentar entender além das questões orgânicas, das questões físicas, buscar entender todo esse processo energético, espiritual, emocional, a história de vida daquela mulher, porque ela não tem essa infertilidade do nada, né? Algo causou aquilo. E muitas vezes pode ser algo físico, orgânico, mas mesmo as doenças físicas e orgânicas, elas podem vir de um desequilíbrio energético, de um desequilíbrio
aí de um trauma vivido, né, de uma experiência sofrida. Então, eu acho que é uma visão assim que você não tem que desacoplar, você tem que ver como um todo, né? E acho que a gente consegue fazer a parte técnica, mas a gente não pode esquecer dessa parte integrativa, dessa parte natural, né? Que isso é o que vai fortalecer a mulher, né? Que vai fazer ela enxergar toda essa potência que ela tem dentro dela. Kate, maravilhoso escutar uma médica falar isso, uma médica que trabalha nessa área falar isso, né? Porque a gente percebe que muitas mulheres que têm questões, né, de não conseguir engravidar, e você pode confirmar para mim esse dado que a maior parte das mulheres que não conseguem engravidar, dos casais que não conseguem engravidar, né? Porque não é um problema só da mulher, a maior parte desses casais, dessas mulheres, não tem não descobre nenhuma causa realmente física, não é verdade esse dado? Não se Então, descobre, aplique isso dentro ali da caixinha da lógica racional, não é? quando a gente analisa, né, um casal infértil, a gente sabe que mais ou menos 35% das causas são atreladas a fatores femininos, 35% das causas são atreladas a fatores masculinos, 20% mais ou menos é por ambos né, homem e mulher, tem aí alguma questão, e 10% a gente investiga e não encontra nada, né, que é o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. E aí você vai entender que, na verdade, não é que você não tem uma causa, é só que a medicina não conseguiu enxergar aquela causa ainda, né? Mas com certeza tem aí algum bloqueio, alguma questão que, de certa forma, está prejudicando aí esse potencial reprodutivo daquele casal. Então, esse dado que eu falei de ser a maioria não é a maioria, né? Seriam 10% dos casais, né? A maioria a gente consegue identificar uma causa, né? Tem as causas aí ovarianas, as causas tubárias, as causas uterinas, a endometriose, os desequilíbrios hormonais, as causas masculinas, né? A dificuldade aí da produção ou da qualidade seminal, quando às vezes um fator não impede da paciente, às vezes, ter mais de um fator, né? Ou então, às vezes, é um fator masculino associado a um fator feminino. É uma área muito intrigante, né? Muito desafiadora, porque a gente trabalha com muitas limitações, né? Eu acho que todo mundo também já conheceu um casal que fez um tratamento de reprodução assistida, às vezes não engravidou e depois teve uma gestação natural e tinha aquele diagnóstico, né, de sou infértil, não consigo engravidar e de repente engravida, né, espontaneamente. Então, eu digo, né, para todos os casais que eu atendo, que ninguém, né, nenhum exame e nem nenhum médico pode dar esse atestado de infertilidade, né? Então, mesmo que você tenha uma condição ultra super grave, né, a gente não tem como dizer que você é ou não capaz de engravidar. Né? E tanto, né, que a gente já viu pacientes que usuárias de DIU que engravidaram, né, às vezes laqueadas que engravidaram, então é algo que chega a ser até misterioso, né? Quando você começa você começa a ver que às vezes é algo que não tá dentro da nossa alçada, né? É algo às vezes você fala, nossa, é sagrado, é divino, porque às vezes a medicina não explica, né? E às vezes aquele casal que fez diversos tratamentos e também não engravida, você fala, gente, não é possível, né? E, só que assim, isso gera muito estresse e muito sofrimento para aquele casal. Então é um tratamento que desgasta muito fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Então esse casal também precisa de muito apoio, de muita ajuda para encarar essa batalha, né? Para encarar esse momento. E se você fica muito ali pautada no físico, né? Naquela questão técnica e você não consegue ampliar um pouquinho o seu olhar, às vezes você pode estar comendo bola aí de alguma questão, até para melhorar a qualidade de vida daquele casal, né? Não só o desejo reprodutivo, mas uma vida prazerosa e saudável de uma maneira geral.
Sim, amada, e por isso que eu agradeço, né, por ter você, inclusive para encaminhar minhas pacientes, porque é uma coisa muito presente no consultório, né, mulheres com dificuldade de engravidar, e muitas vezes elas são encaminhadas para o processo da fertilização, ao meu ver, precocemente, né, a gente vê também mulheres, tá há poucos meses tentando engravidar e já é encaminhada para filho, e ali acaba por encontrar profissionais que não têm essa visão de realmente, porque isso é um evento espiritual e é o maior evento espiritual. É um Né? portal. Isso, e a maioria de nós médicos não recebemos essa visão, né? Não desenvolvemos essa visão, então acaba sendo uma coisa que muitas vezes é uma fonte de muita piora de toda aquela história, quando muitas vezes a causa ela pode ser física e também em outros campos, né? Eu costumo encaminhar também minhas pacientes para a Marina, eu também, exatamente, direto. porque eu acho que todas precisam, mesmo que ela venha realmente a ter uma questão, precise fazer uma FIV, e muitas vezes não precisa, porque quando ela faz um mergulho interno, se o companheiro estiver junto, melhor ainda, quando ela desata certos nós que estão aqui em outros campos, e aí entra questões até ancestrais, familiares, enfim, muito profundo. Muitas vezes, quando essas coisas se desfazem, a magia Flui. acontece. Flui, exatamente. Então, Flui. é muito bom para quem estiver aqui, mesmo que não seja de São Paulo, poder marcar uma conversa aí que a Caterine atende online, mesmo que você não vá efetivamente fazer a FIV, porque às vezes as mulheres têm dúvidas sobre, né? Será que meu Sim. caso precisa? Como que é o processo? O que precisa fazer? O que acontece? Né? Então, é uma ótima pessoa para vocês terem como referência para conversar, exatamente por ela ter esse olhar tão lindo, né, e necessário sobre o tema. Eu vou entrar aqui, meu amor, em algumas perguntas que foram feitas na caixinha, que são perguntas bem comuns, né? E eu sei que você abriu uma caixinha também você traz as suas também, se forem diferentes dessas. A primeira pergunta, né, é sobre a mulher acima dos 35, e a gente tem trabalhado principalmente mais até próximo dos 40, né, que começa a pegar mais, né? Próximo dos 40, em torno dos 40. Primeira pergunta, é mais difícil engravidar? Infelizmente, sim, né? O que acontece, né? Existe uma grande diferença entre homens e mulheres a nível reprodutivo. Então, as mulheres, elas nascem com um estoque de gametas, né? Que são as células reprodutoras. Ela nasce com esse estoque já pré-determinado. E ao longo da vida dessa menina, ela vai consumindo esse estoque. E esse estoque, ele também vai sofrendo pelo fator tempo, né? Então, ele vai envelhecendo. Então, ao longo da vida da mulher, a gente tem uma perda de qualidade e de quantidade dos nossos óvulos. Então, uma mulher que tem uma idade mais avançada, ela vai ter menos óvulos, e esses óvulos que ela ainda tem, eles vão ter uma pior qualidade. Então, essa é uma grande luta contra o tempo, né? Que a mulher acaba sofrendo, porque esse tempo biológico reprodutivo, ele é limitado, diferentemente dos homens que conseguem produzir espermatozoides ao longo da vida. Então, sim, a mulher precisa saber que postergar uma gestação pode implicar aí alguns riscos e alguma dificuldade para engravidar no futuro. Sim, é contemporânea, né? A mulher das grandes cidades, a mulher muitas das mulheres, né, do perfil que nos procuram nos consultórios, elas tendem a escolher conscientemente uma gravidez mais para frente, porque o período de vida, biologicamente falando, que o corpo está mais preparado, incrível, pleno para uma gravidez da mulher, né? Me corrige se eu não estiver falando correto, é a terceira década de vida, entre 20 e 30 anos. Né? Quando o corpo da mulher está, uau, sensacional para isso. Só que a maioria das mulheres que engravida nessa faixa etária é porque engravidou, como foi o meu caso, é porque engravidou sem planejar. Quando a mulher planeja a vida mesmo, de uma forma geral, ela vai querer estudar, ela vai querer viver, fazer um monte de coisa e tal. Ela acaba deixando exatamente para essa fase, que é uma fase de maturidade até, que é exatamente nessa faixa etária que a biologia já não concorda com ela, né? Que é a melhor faixa etária. Sim, é exatamente isso, né? E é realmente uma escolha.
porque se você considerar que a mulher ela pode ter ali 30 anos, né, 3 décadas de potencial reprodutivo, né? Então pensando ali numa menarca por volta dos 10, 12 anos e uma falência reprodutiva ali por volta dos 40, 42, a gente divide aí em 3 décadas, né? A primeira década seria o potencial reprodutivo biológico daquela mulher, só que nesse período as meninas elas morrem de medo de engravidar, né? Você vê até um medo exagerado, né? Daquela menina que às vezes usa anticoncepcional e toma a pílula no dia seguinte, né? Então você também tem aí um afastamento da mulher para o próprio corpo, né? Que ela não confia, por exemplo, no próprio corpo. E aí, quando ela desperta, né, para esse desejo de maternidade, muitas vezes ela já está na terceira década, ali às vezes até próxima do finalzinho ali, após os 35 anos, e tudo bem despertar nesse momento, eu acho que é uma decisão aí que também não deve ser compulsória da mulher, né, a maternidade, mas nesse período ela já está próxima ali da falência reprodutiva. Pensando biologicamente, são óvulos que já não têm uma qualidade tão boa, ela já também não tem uma quantidade tão boa quanto antes, então fomos feitas biologicamente para engravidar numa idade mais precoce. E aí é justamente isso que você precisa ponderar muito, né, na hora de fazer esse planejamento reprodutivo. E a informação é a melhor amiga da mulher nesse momento, né? Porque tem muitas mulheres que não sabem que postergar a gestação pode aí implicar em riscos reprodutivos. Ô, Kate, e a outra pergunta que muitas mulheres vieram com 40, 42, 43, 46 anos, né? Perguntando se essa gestação, mais nessa faixa etária, se ela é uma gestação com mais riscos e com relação também às síndromes. Sim, então, na verdade, assim, é uma gestação, a gente considera a idade materna avançada, né, após os 35 anos. E isso implica em riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a gente sabe que mulheres mais velhas, elas vão ter um maior risco de desenvolver doenças relacionadas à gestação, como uma diabetes gestacional, como uma hipertensão, atrelada também à gestação, né, uma pré-eclâmpsia. Elas podem ter risco de prematuridade, risco de baixo peso do bebê ao nascer. Então, vai ser uma condição ali de saúde que ela não é tão favorável. E também, com o passar dos anos, né, da idade, a gente tem um maior risco de abortamento, né? Então, após os 40 anos, ali por volta dos 40 anos, o risco de abortamento chega a 50%, né? E também as aneuploidias, né, que são as síndromes, esses defeitos cromossômicos numéricos, né? Então, assim, esse defeito genético de um embrião, que ou ele vai gerar um bebê com uma síndrome, ou ele vai gerar um embrião que é incompatível com a vida, né? Então, a gente também precisa olhar para esse lado e entender que tanto da parte de saúde da mulher, quanto da parte de saúde aí desse embrião, vai ter um risco aumentado aí tanto para abortamentos, síndromes, doenças aí gestacionais, né, que vai conferir aí um maior risco. Então, não é também para a gente se desesperar, né, e morrer de medo. Isso que eu ia perguntar, amiga. Porque aí eu começo a falar, a mulher sai do consultório assim, desesperada, né? Fala, sim, meu isso é um Deus, fato. já é. Você está relatando um fato estatístico, né? Essa live Sim. aqui, ela surgiu, a ideia dessa live surgiu de uma conversa minha com a Ekaterine, que eu fui perguntar para ela a respeito do hormônio antimileriano, que vai ser a pergunta que já vem já. E a Ekaterine me mostrou uns gráficos. E o gráfico do aumento da probabilidade da síndrome foi um assim que me chocou, porque ele dispara, né? Ele dispara. Mas isso é um fato, isso é uma verdade e a sua função é falar, né? Mas assim, na prática, o que você... Primeiramente, essa gravidez é uma gravidez que favorece mais essas questões da pré-eclâmpsia, da diabetes gestacional, do parto prematuro e tal. Mas, simplesmente por uma mulher ter a idade tal, 39, por si só, ela é encaminhada para um pré-natal de alto risco, ela é considerada uma gestante de risco ou não? Se ela não desenvolver nada... Não, mas ela tem que ser monitorizada, né? Assim, seria um fator de risco, né, para ela desenvolver doenças.
Mas se ela não desenvolver nada, aparentemente não, né? Só pela idade isolada. Mas é o que acontece também é que muitas mulheres mais velhas, elas acabam tendo doenças de base que acabam sendo exacerbadas na gestação, né? Então isso também às vezes confere maior risco. Sim, as mulheres, mas as mulheres saudáveis, elas desenvolvem, a gente vê muitas desenvolverem gestações completamente saudáveis, e ainda existe também umas crenças, inclusive com relação à via de parto, que não tem nada a ver, né? Não, imagina, Tá. imagina. A mulher, ela pode parir. Aliás, a mulher pode parir em qualquer circunstância, né? Em qualquer idade. Não é, por exemplo, uma condição aí de uma cesariana, por exemplo. Isso não existe nada disso aí. Vem uma pergunta, Amada, sobre o congelamento de óvulos, né? Que eu imagino que você recomende, né? A mulher que está, né, chegando nessa faixa etária e não está no momento programando filho para agora. Mas vem uma pergunta se é possível fazer o congelamento de óvulos aos 40 anos. Ele É tem uma data, assim, ele tem uma idade de corte. não tem, né? Mas é uma questão de bom senso. O que acontece? Quando uma mulher ela tem uma idade mais avançada, a gente recomenda, né, que o congelamento seja feito preferencialmente antes dos 35, mas ele ainda tem um custo-efetividade bom quando ele é feito até 37 anos. Após os 37 anos, ele pode ser feito, mas essa mulher ela precisa entender que as chances de gestação com esses óvulos, elas serão limitadas, porque vão ser óvulos que vão ter uma pior qualidade e para compensar isso, ela vai precisar de uma maior quantidade de óvulos, né, para compensar aí essa qualidade reduzida. Só que essa mulher, após os 37, 38 e 39, ela não tem uma quantidade tão boa, porque ela também já teve o consumo desses óvulos aí ao longo da vida. Então, a gente acaba tendo uma mulher com uma quantidade, né, com uma reserva reduzida e com uma qualidade pior, né? Então, é um tratamento que a taxa de sucesso de um tratamento numa idade mais avançada, ela é pior. Então, assim como a gestação natural é mais difícil em mulheres mais velhas, a gestação através da fertilização in vitro também vai ter um resultado pior quando é feito com óvulos aí de uma mulher numa idade mais avançada. Pode ser feito, mas essa mulher precisa saber exatamente as reais chances de gravidez, até para ela tomar essa decisão. Mas se você considerar que um óvulo de 39 anos é superior a um óvulo de 41 e ela não quer engravidar aos 39 e tem o desejo de engravidar de repente aos 41, 42, sim, é melhor ela preservar esses óvulos aos 39 do que tentar ali aos 41 fazer um tratamento de reprodução humana, né, de reprodução assistida. Então, acho que tem que ter muito diálogo, né? Não é o Explicar muito ideal, bem. não é o momento ideal, mas é possível, então. Não é algo Sim, tipo que você diz que não pode fazer. não, é feito, É mas a mulher tem que ser alertada. Sim, é interessante, exatamente você entrou exatamente no assunto da reserva ovariana, né? Que é um assunto muito, 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 que gera muitas questões. Porque é aquilo, né, amiga? A gente conversa, de certa forma as mulheres sabem disso, né? Que o ideal é que seja aconteça antes e tal, biologicamente. Mas tá, a mulher tem 40 anos, tem 39 anos, e não tem filho ainda, ou até já tem, mas aí tem outro companheiro, quer outro filho, enfim, quer engravidar. E não adianta ficar falando para ela que ela devia ter feito isso antes. A questão que ela quer saber é, tá, eu tenho 40, e aí? É melhor eu desistir? É melhor deixar para lá? Quais são as minhas chances? E aí, o que acontece? O papo do antimileriano, né? Muitas vezes elas não fazem a pesquisa toda, as dosagens hormonais, e faz a dosagem do antimileriano. O que significa o antimileriano, especialmente quando o antimileriano vem baixo, lá 0,0, não sei o quê. Dá para as mulheres, né, e eu recebi isso muito no consultório, a sensação de, ixi, acabou para mim, não tenho chance mais. E aí, a pergunta que eu fiz para Kate no WhatsApp foi, Kate, o antimileriano significa que ela não tem reserva ovariana mais? Então significa que ela não tem mais óvulo. Mas se ela não tem mais óvulo, então ela para de ovular. Se ela para de ovular, então ela entrou na menopausa. Mas então,
Esse foi o raciocínio, né? Mas então, a mulher lá de 45, 46, 47 anos, que realmente a chance dela de gravidez é muito baixa, mas ainda existe. Tanto que a gente não fala para uma mulher de 47 anos para ela parar de fazer contracepção. A gente fala, olha, a sua chance de gravidez é muito baixa, mas ela existe. Se você não quer engravidar, faça algum método contraceptivo, certo? Então ela ainda tem óvulo, certo? Então, foi essa a minha pergunta. Se ela tem um antimileriano zero, por que ela. Enfim, entendeu? Você entendeu a pergunta, porque eu já te fiz essa pergunta, né? Eu Sim, quero que você responda para o sim. pessoal. O que significa esse antimileriano baixo? Acabou a chance para ela não tem mais óvulo? Porque dá a impressão que ela tem 5 óvulos só, né? Assim, porque. Eu vou falar por partes, tá? Então, assim, em relação à ajuda, né, com um especialista de acordo com a idade da mulher. Pela recomendação, né, a gente considera um casal infértil após 1 ano de tentativas de gestação sem sucesso. Isso para mulheres até os 35 anos. Após os 35, a gente dá um prazo de 6 meses para aquele casal tentar engravidar naturalmente. Não Uhum. engravidou, a gente recomenda buscar ajuda. Após os 40, a mulher pode sim, a partir do momento que ela decidir engravidar, ela já está autorizada a procurar ajuda, não no sentido de que ela não possa engravidar, mas até para conseguir fazer uma avaliação, ver se tem ali alguma condição que possa prejudicar, né, ainda mais a fertilidade, atrelando, né, a questão da idade, alguma outra questão ginecológica que também possa impactar negativamente. Então, casais, nenhum, que nem eu expliquei no começo, né? Nenhum médico pode falar que um casal é fértil ou infértil até eles de fato começarem a tentar engravidar. Bom, em relação à reserva ovariana, né? A gente, quando avalia a reserva ovariana, é uma tentativa, né, de nós médicos tentarmos estimar a quantidade de óvulos que aquela mulher ainda tem disponível nos ovários. Mas a gente não consegue avaliar, por exemplo, a qualidade desses óvulos. A gente parte do princípio que quanto maior a idade, pior a qualidade. Então, se você comparar, por exemplo, uma mulher de 39 e uma mulher de 32, a de 32 com uma reserva reduzida e a de 39 com uma reserva até aumentada para a idade dela. E você, né, tentar estimar quem que tem mais chance de gravidez, quem ganha, nesse caso, é a mulher de 32, mesmo com essa reserva baixa, porque a qualidade, né, do gameta, né, dela, do óvulo, é superior. Em relação à reserva, uma reserva baixa, por exemplo, não é sinônimo de infertilidade, né? Então, é uma tentativa de medir quantos óvulos a mulher tem ali disponíveis para ela conseguir, através desse resultado, fazer um planejamento com uma informação mais concreta, digamos assim, né? Então, eu tenho uma reserva boa, de repente eu posso esperar um pouquinho para pensar em congelar, de repente, né? Mas também a gente não pode falar, você tem uma reserva boa, então você vai engravidar 100%, porque às vezes ela pode ter outros fatores de infertilidade, por exemplo, uma endometriose assintomática ou uma obstrução tubária, que ela nunca fez uma esterossalpingografia para descobrir, né? E às vezes ela tá ali confortável com aquele AMH maravilhoso, e aí ela vai tentar engravidar e não consegue por algum outro fator, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas sentenças, né? E com esse O que olhar significa, muito. que significa essa sigla que você falou aí? Fala para o pessoal. Ai, desculpa, eu ia falar agora do AMH. O AMH é o hormônio antimileriano. Ele é um hormônio produzido pelas células, pelos folículos pré-antrais, né? Uma glicoproteína aí produzida por eles. E o que significa, né? Quanto maior a quantidade de óvulos que você possui dentro dos seus ovários, quanto mais folículo você tem, maior vai ser essa produção de AMH. E aí, quando você dosa esse AMH, esse antimileriano, você vê que ele está com um valor sérico aí bom, né? Adequado, digamos assim. Então, uma mulher que tem um antimileriano mais baixo, ela pode ter aí uma reserva reduzida. Então, para essa mulher que tem uma reserva reduzida, se ela de repente planeja ter filho só dali a 5 anos, de repente seria interessante para ela pensar na preservação, né? No congelamento. É uma ferramenta, né? Mas
a gente não consegue dar um diagnóstico, né? Que nem vou engravidar ou não vou engravidar através da minha reserva. Isso Uhum. não existe. E É, ele em é um relação, complemento para o planejamento familiar, no caso. sim, Mas você está atentando que o fato também dela ter um super mileriano alto, lindo, também não significa que esteja tudo garantido. Claro, até ninguém trabalha com garantia em nenhum lugar, né, na vida, muito menos na medicina. Mas o significado dele ser baixo, né, que você explicou para mim, que é sobre a perda dos folículos que a gente vai tendo todos os meses, né? Mas que não, aquele número 0,0 não significa que você não tem óvulo mais. sim, mas assim, pode significar, né, que você tem aí uma quantidade já mais inferior e você pode vir a ter uma dificuldade maior de engravidar, porque muito possivelmente, né, a qualidade desses óvulos aí já não deve ser tão boa. Considerando, por exemplo, quando você falou, né, da questão da mulher ainda menstruar, ainda ovular e às vezes não conseguir engravidar, é que a gente, quando avalia a função ovariana, a gente pode avaliar a função hormonal e a função reprodutiva. A função hormonal, ela continua viável próximo ali dos 50 anos, né? Então, essa mulher continua produzindo hormônio, ela continua ovulando, mas às vezes a função reprodutiva dela já entrou em falência, né? A Sim. gente estima que a mulher perde a capacidade reprodutiva 10 anos antes da data da menopausa. Então, aí tem esses 10 anos aí de intervalo da perda da capacidade reprodutiva para capacidade funcional hormonal do ovário. Só que a gente não tem como prever quando vai ser a nossa menopausa, né? Que seria algo Uhum. retroativo. Então, por isso que a gente tenta se basear nesses exames, né? Então, não só no antimileriano, mas no antimileriano, na contagem de folículos antrais e no FSH, né? Então, a gente faz aí essa avaliação. Também tem que avaliar a saúde da mulher de uma maneira geral, né? Então, às vezes, tratar um tabagismo, tratar uma obesidade, tratar uma disfunção hormonal aí tireoidiana, né? Tentar olhar essa mulher como um todo, não só como um ovário. E Uhum. basicamente isso. Uhum. Eu Quando perguntei sobre a velocidade que a gente vai perdendo os óvulos, né? Que você falou que então, tinha a ver com isso, que é como se sim, ela se acelerasse. Como não? Ela se é acelera. isso. Porque o que acontece? Quando a gente está na nossa vida intrauterina, né, dentro da barriga das nossas mães, né, na nossa vida fetal, por volta da 20ª semana, a gente tem mais ou menos 6 a 7 milhões de óvulos, né, de oócitos. Ao nascimento, esse número já cai para 2 milhões. Quando a gente tem a nossa menarca, a nossa primeira menstruação, estima-se que você tem aí por volta de 400, 500 mil óvulos. E aí a gente tem uma perda mensal, que ela é uma perda contínua, de aproximadamente 1.000 óvulos. Quando você chega ali aos 37 anos, estima-se que a mulher vai ter mais ou menos 25 mil óvulos ali para ovularem. E quando chega ali na menopausa, né, na falência ovariana de fato, ela tem aí por volta de 100 óvulos. Então, assim, é uma perda contínua e é uma perda que ela vai se acelerando ao longo dos anos. Por quê? Porque o AMH, uma das funções dele é diminuir a sensibilidade do folículo ao FSH. Então, é como se ele controlasse esse consumo, é como se ele diminuísse, né, freasse um pouquinho esse consumo dos nossos óvulos. E aí, à medida que você vai tendo menos óvulos, menos folículos, você vai tendo menor AMH e, por consequência, o seu consumo vai se acelerando. Então, à Uhum. medida que a mulher vai envelhecendo, é como se fosse ladeira abaixo, né? Então, a gente tem dois grandes marcos de perda da capacidade reprodutiva, que é 35 anos e 37 anos, que são momentos que a gente sabe que esse consumo ovular, né, esse recrutamento ocitário, ele acaba ficando mais acelerado. Então, ela tem uma perda maior do que uma mulher mais nova, por exemplo. Então, ela tem menos e esses pouquinhos que ela tem ainda vão ser consumidos de uma maneira mais rápida, né? E também, assim, não há nada que a gente possa fazer para impedir que isso aconteça. Se Isso é você uma usa um coisa anticoncepcional, natural
que acontece todos. Ah, e essa fala é boa, essa fala é boa. Isso é uma coisa natural que acontece todos os meses com a gente não fazendo nada. É muito interessante Sim. porque a gente ovula um óvulo, né? Às vezes mais de um, mas a gente ovula um óvulo por mês e perde 1000. É incrível Sim, isso. o que você vê ali no ultrassom, quando você faz a contagem, é como se fosse a ponta do iceberg, né? A gente tem todo um consumo nesse processo aí de maturação, que só um vai amadurecer e vai ovular, todos os outros vão sofrer um processo de morte celular programada. Então, eles vão realmente morrer. E não, mesmo, mas eu não ovulo, mas eu tenho SOP e eu tenho irregularidade, eu ovulo 3 vezes por ano. Mas eu uso anticoncepcional e meu anticoncepcional bloqueia a minha ovulação. Mesmo assim, né, não existe nenhum remédio milagroso que consiga bloquear, né, e impedir esse consumo. O que você pode fazer é fazer o processo aí de congelamento, que pelo menos você vai armazenar aí uma quantidade específica aí de óvulos e você vai manter preservados ali naquela idade que você fez o tratamento. Que também não garante, que também não garante a gravidez. Sim, e assim, é outra coisa, porque às vezes a mulher faz o congelamento achando que ela está comprando um filho. E ela precisa ser alertada que às vezes esse tratamento ele não vai ser efetivo lá na frente. Então, tanto que não é um seguro, não é uma garantia, né? Não é, a gente não consegue oferecer 100% de chance aí que esse tratamento lá no futuro, quando ela for usar esses óvulos, ela vai conseguir de fato um filho, né? Então, é um tratamento que a gente precisa conversar muito, essa mulher precisa entender. E se você falar, congelo ou engravido? Engravida, né? Sempre. Se você puder, né? E se você tiver esse desejo, e se for possível no seu momento de vida, engravide. Porque é a maneira mais eficaz, né? E natural de se gestar. Então, muito bom. E o pessoal, tem gente que acha que se ficar tomando pílula vai estar economizando os óvulos para usar depois. Nada disso. Infelizmente, não. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu não sei a resposta, mas eu achei muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Dá para avaliar a fertilidade alta pelos sinais do corpo? E aqui eu acho que a mulher não está perguntando de percepção da fertilidade, sobre perceber quando está fértil, que isso a gente super sabe que tem. Eu entendi que a mulher que tem 38 anos, sei lá, dá para ela saber por algum sinal do corpo dela se ela está com a fertilidade legal ou não? A gente precisa, primeiro de tudo, avaliar nosso ciclo menstrual, né? Eu acho que o nosso ciclo menstrual, ele é um termômetro da nossa saúde. Então, ele nos dá muita informação, né? A gente precisa só realmente se conectar, né? E olhar para isso. Então, quando a gente está se aproximando aí dessa falência ovariana, né? Dessa diminuição aí da nossa quantidade de óvulos disponíveis, a gente tem uma tendência a ter ciclos mais curtos. Então, é como se o ciclo menstrual, que antes era 28, 29 dias, ele vai se encurtando, aí ele fica 25, 24. Então, essa mulher percebe que ela está ovulando numa frequência maior. E isso acontece porque ela está realmente com uma quantidade, né, de óvulos já reduzida. Ela está já entrando aí nesse processo de falência. Então, é um dos sinais que a gente, quando a mulher fala, ai, doutora, mas aqui antes meu ciclo era 32, agora ele está 27. Aí você tem que pensar, né? Você tem que alertar essa mulher sobre essa possibilidade. E depois, né, próximo ali do climatério, próximo da menopausa, de fato, esse ciclo tende a ir se afastando. Né? Ele vai ficando aí. Né? É o contrário, exatamente. Ela demora para ovular, né? Porque Sim, às vezes não ovula um mês. Às vezes não ovula. Aí no mês ela já está realmente. Isso quando ela já está realmente próxima mesmo do climatério, mas essa informação é interessante, né? Essa redução que acontece, ela já é um sinal de que os óvulos estão sendo, entre aspas, desperdiçados. Sim, desperdiçados não, mas eles já estão em menor quantidade, né? Então, de repente, se ela... O que faz eles ficarem sendo liberados com uma frequência maior? Né? Porque estão, em vez deles ser liberados com um intervalo menor. Que a fase folicular, a gente tem duas fases no ciclo menstrual, né? A fase folicular e a fase lútea. A fase folicular, ela acaba encurtando, porque como você tem menos óvulos, você precisa de um FSH um pouco mais elevado. Então, você vai ter um aumento do FSH
E esse FSH mais elevado, ele vai gerar essa ovulação mais precoce, né? Porque é como se estimulasse mais rápido aí esse ovário aí a ovular. Então, isso tem relação também com o seu FSH. Uhum. E com relação a... Isso foi uma pergunta que apareceu aqui no feed aqui, eu achei interessante. Com relação a fatores nutricionais e ambientais dessa fertilidade, né? Porque essa mulher, né, que procura, no caso, a mulher que me procura, né? Com essa idade, que quer engravidar, seja, às vezes ela está com dificuldade, às vezes ela nem está, mas ela está pensando no assunto, né? Normalmente a mulher que me procura, ela gostaria de não fazer uma FIV, né? Sim. E assim, o que que você sente assim que dá para a gente conversar com ela? Dá para conversar sobre o que que significa exatamente o antimileriano, mas que ele não é uma sentença de que acabou para você, já era, não tem ainda óvulos sim, só que não é igual quando você tinha 25 anos e tal. Mas que mais, assim, com relação também a esses fatores que influenciam? Assim, a gente vive numa sociedade muito antirreprodutiva, né? Que a gente está aí é, em contato com fatores que diminuem muito a nossa fertilidade natural, seja o estresse, seja a privação de sono, seja aí o sedentarismo, a obesidade, o consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, agrotóxicos, os disruptores endócrinos. A gente usa aí muito escape para álcool e drogas. Então, assim, estou estressado, vou ali, tipo, usar, beber, fumar, enfim. Então, esse desequilíbrio, né, da saúde como um todo, ele vai impactar negativamente na sua fertilidade. Então, assim, muito mais do que olhar só para os seus ovários, é olhar para como está a sua vida de uma maneira geral, né? Isso, assim, nível de qualidade de vida, estilo de vida. Então, orientar perda de peso, orientar a prática de atividade física, orientar uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação com comidas que vão de fato, né, te nutrir, né, comida de verdade, comida viva, né, e ter aí contato com a natureza, de repente controle do estresse, então práticas meditativas, tratamentos integrais, né, para você também ter uma saúde mental adequada, controle aí das suas emoções, o relacionamento também, né, você, às vezes olhar para esse casal e, cara, esse casal tá de fato preparado para ter um filho? Os dois querem ter um filho, né? É o desejo do casal. Cabe um filho no meio dessa rotina maluca que você tem, né? De repente, começar a mudar essa rotina, pensando já nessa criança, né? Nesse ambiente familiar. Às vezes a mulher, ela tá aí com uma energia masculina muito exuberante, né? Porque ela tá ali na profissão dela, então ela tem que ser produtiva, ela tem que impor respeito, porque senão ninguém vai respeitar ela, enfim, então ela acaba tendo uma energia yin muito mais intensa, ela acaba se afastando, né, dessa energia feminina. Então, equilibrar as energias, né, fazer essa mulher entrar em contato com o feminino dela, fazer essa mulher olhar para o útero dela como uma fonte de vida, né, como uma fonte sagrada, às vezes desbloquear aí esses traumas, desbloquear esses quiasmas energéticos, que a gente sabe que tudo que a gente sofre nessa vida, aí nessa sociedade patriarcal, machista, que subjuga as mulheres, isso tem um impacto também, a gente acumula às vezes muita energia nos nossos órgãos sexuais, então assim, tem muita coisa para a gente abordar, né? Não só a nível físico, né? Mas em questão assim, né? Se esse casal quer receber aí um filho, né? Que é a manifestação maior de amor que existe nessa gestação, uma expansão aí de consciência. Então, esse casal tem que manifestar o amor, né, em todas as esferas da vida. De repente, é o casal que está estressado, que aí xinga no trânsito, trata mal o atendente. Então, poxa, né? Se você quer algo que é tão sagrado, então vamos mudar aí o comportamento como um todo. É difícil da gente abordar tudo isso numa consulta, né? Então, a gente precisa aí de uma ajuda interdisciplinar, né? Então, às vezes, uma psicoterapia eu recomendo assim para todos os casais, porque a gente sabe que o tratamento
é desgastante, é sofrido, né? A gente tem muito resultado negativo, então dar essa resposta aí do negativo é muito sacrificante para esse casal. A É, questão sexual do casal também é muito prejudicada, porque às vezes esse sim, sexo ele é visto como uma obrigação, né? Ai, tô ovulando, ejacula aqui hoje, né? Tem que ser uhum, agora. Então, assim, você perde também aquele carinho, aquele contato, aquela troca, né, de um casal, né, de uma amorosidade desse casal. Às vezes você acaba até desenvolvendo algumas disfunções sexuais, diminuição da libido, sim, dor na relação sexual. Por quê? Porque você acaba atrelando a relação sexual a uma incapacidade sua, né? Como se, putz, é sim, todo dia que você tenha, todo mês, né, que você tenha aquela relação sexual com o intuito de gestar, ao final do mês, quando você menstrua, isso gera uma insatisfação, uma frustração, uma sensação de culpa, de impotência. Então, esse casal, ao longo do tempo, ele vai até deixando de ter relação, né? Porque uhum, aquilo acaba virando uma fonte de sofrimento para eles. E então, sim. assim, é resgatar isso do casal, né? Resgatar essa sexualidade, resgatar o prazer de viver, independente de ter filho ou não, né? Acho que a gente, para viver essa vida satisfatória, né, com muito amor, e independente de aí ter um descendente ou não, não é só isso que importa, né? A gente tem que entender que se colocar aí numa posição de responsável, não numa posição de vítima também, que muitas pacientes acabam se vitimizando muito, né? Também tem muitos casais que acabam se separando por conta do tratamento, né? Porque realmente desgasta muito esse casal. Então é muita coisa, mas é muito gostoso trabalhar com isso. E quando eu conheci a ginecologia natural, realmente ela me fez ver que tudo que eu já acreditava, que eu já sentia, é real, né? E precisa realmente ser abordado, principalmente para esses casais que já têm esse estigma, né, de um casal infértil. Então, assim, eles precisam retomar essa essa potência aí que eles acabaram perdendo. É a questão da fertilidade. Acho que você travou. A mulher é muito forte, assim, Liz, né? Eu tenho pacientes que não querem ter filhos, né? Escolher nenhuma quer ser infértil, né? Porque a fertilidade ela fala sobre muito mais coisas. Me ouvindo bem? Tá falhando eu ou tá falando a Falhou um Kate? pouquinho, mas agora voltou. Tô aqui, tô aqui. Sim, eu acho que fui eu que travei aqui na minha. Para as mulheres, e imagino que para os homens também, ela é tão profunda, ela fala sobre muito mais do que sobre ter filhos, né? Tanto que eu atendo mulheres que não querem ter filhos, né? E elas escolheram isso, eu não quero ter filhos, mas ninguém quer ser infértil, Sim, né? Elas é que querem, por exemplo, assim, é uma necessidade de controle, né? Você quer controlar todos os aspectos da sua vida, né? Então, tudo bem, eu não quero ter filho, mas se um dia eu quiser, eu quero conseguir isso, né? E quando você não consegue, isso gera um medo muito forte, né? Esse medo aí da falta de controle, porque realmente o casal se sente impotente, né, diante dessa situação. sim, eu vejo isso como esse controle, tipo assim, eu não quero, mas isso é minha escolha. Não é porque eu não posso, é Sim, porque eu não quero. Mas eu vejo essa ideia que às vezes as mulheres nem têm consciência dessa ideia, né? Mas eu percebo que sendo a fertilidade como realmente uma potência das mulheres e a gente tem essa fertilidade, né? Eu engravidei uma única vez na minha vida, acho que você não tem filho, né, Kate? Mas tanto assim a gente tem a nossa fertilidade todos os meses, ela tá lá e a gente gosta dela, né? Porque ela não sim. é só isso. E amada, só para a gente encerrar, né, essa parte que você falou incrível, essa sua fala e sobre essa visão
mais ampla e que é muito importante esse acompanhamento. E como a gente falou, né, que a Marina faz e que outros terapeutas fazem também da concepção consciente, tanto para casais que estão com dificuldade de engravidar e que às vezes não é nenhuma questão física, quanto para casais que nem têm dificuldade de engravidar, mas que estão planejando isso, que planejem essa preparação para essa coisa tão importante. E eu vejo isso também sobre mulheres, e também tiveram mulheres que escreveram aqui, falando sobre quando elas vão. E tem uma série de tentativas de FIV, que eu sei que, claro, tem muitos motivos para isso, né? Para não dar certo, para não funcionar. Tem muitas explicações técnicas que eu não vou pedir para você entrar. Mas aquela mulher, ela chega para mim muitas vezes assim em frangalhos, em frangalhos. Eu atendi recentemente uma, assim, que eu não sei nem quantas vezes já ela já fez. Ela está completamente destruída. E, obviamente, que o que eu falei para ela foi para e vamos cuidar, né? Então, porque e na minha visão, né, da ginecologia natural que eu faço, é porque você tem uma amostra diferente de paciente do que eu, né? É que provavelmente uma explicação também, porque também não é uma coisa só de um fator, né, multifatorial, uma explicação talvez seja exatamente todos esses nós, né, que é tão embolado esses nós internos, esses nós sistêmicos, que nem com FIV resolve. E é aquela mulher que vai ali porque ela sai também de um lugar dessa coragem, dessa disposição, desse mergulho, para também terceirizar isso, para também querer comprar isso, para também querer que alguém resolva isso para ela, né? Isso E assim, eu sempre oriento, né, que os casais não parem de viver em função de um tratamento, né? Que eles tenham aí prazer de vida, porque senão a pessoa entra nesse ciclo aí. Lógico, tem que ter esperança, né? Eu acho que às vezes não conseguiu uma vez, uma segunda tentativa, uma terceira tentativa. Quanto mais tentativas, maior a probabilidade, né, de conseguir aí um embrião euploide, de conseguir aí uma transferência com beta positivo, mas sair desse lugar de vítima também, né, e se responsabilizar por tudo que você vive, as suas escolhas, né, ter escolhas conscientes, e ter também esse olhar aí de entender um pouquinho além, né, do físico, né, e às vezes entender o que está bloqueado, né, que trauma que você acabou guardando, às vezes mulheres que têm história de aborto na adolescência e que depois não conseguem engravidar, tem alguns casos assim também, né, que você vê que às vezes é uma culpa, né, muito grande também, às vezes elas não se sentem merecedoras de ter filhos, então precisa realmente de uma rede, né? De uma rede para estar ajudando aí de todas as formas esses casais. Que lindo, Kate. Muito obrigada. Muito obrigada Eu que mesmo. agradeço. Maravilhosa a sua aula e maravilhosa saber que a gente pode contar com você para ter essa visão mais ampla da questão. Obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigada, tamo junto, mulherada. Anotem esse nome aí. Siga essa mulher e quem quiser conversar sobre isso, quem tiver dúvida, quem estiver pensando no assunto, quem estiver, né, já nessa fase, vivendo isso, conversem com essa mulher que vocês vão ter uma visão para muito além dos seus ovários. Sim, muito obrigada pela oportunidade, viu? Estou disponível Eu aí amei. para precisar. Eu também, brigadão, de coração, ótima noite. Beijo, meu amor. Tchau, tchau. Tchau.